fazer, né? Não tem desculpa, hein, minha amiga? E eu amo essas receitinhas. E é rapidinho, né, Tati? Aqui a gente consegue fazer bem rapidinho, demora um pouquinho mais para assar. Mas que é a mais preparação demorado, é mas muito rápida. Muito. Vamos mostrar então pro pessoal de casa? Isso. O quão rápido é? Tá. Então aqui no liquidificador, a gente vai colocar primeiro o óleo. Tá, ó. Você vai acompanhando a relação dos ingredientes também no vídeo. 100 ml de óleo. Tá, ou sei lá, às vezes eu até coloco 100 gramas também, tá? Tá. Então, ovos. Então cada vez que eu coloco aqui, eu coloco o óleo e o ovos e deixo bater um pouquinho, tá? A gente vem com açúcar, o iogurte e depois, por último, a farinha. A farinha então, aqui, primeiro você mistura óleo e ovos. Isso. 2 ovos. E 100 ml de óleo, tá? Aí se quiser colocar um óleo de canola ou um girassol, tanto faz. E depois aqui, ó, vai o fermento também, só que eu já coloquei ele junto com a farinha, tá? Você misturou? Isso. Só que eu não uso farinha com o fermento. Eu uso farinha e mais o fermento. Tá bom. Tá? Então vamos bater aqui um pouquinho. Ó. Okay. Deixa bater, tá, Tati? Vai ficar um creminho bem claro, tá? Ó, ele fica clarinho. A gente coloca o açúcar, tá? Recapitulando, 100 ml de óleo, 2 ovos e 140 gramas do açúcar. Aqui a gente optou pelo açúcar mascavo. Isso, mas pode ser o açúcar branco, pode ser um açúcar diferente. Aí, às vezes as pessoas usam açúcar branco e a massa vai ficar mais clarinha. Se ela usar um açúcar mascavo, vai ficar mais escuro, depende do tom do açúcar. E o sabor do mascavo é mais forte. Sim. Então sempre intercalando. Agora o iogurte natural. Tá? Esse aqui eu estou usando o integral, tá? Se o pessoal de casa quiser usar o desnatado. Daquele copinho? Sim, daquele copinho. 170 gramas. Tá? Aí se o pessoal de casa quiser usar o desnatado, não vejo problema, tá? Okay. E aqui por último a gente coloca a farinha, tá? Então a farinha, como eu tenho fermento, coloca ele aqui. Tá? 170 gramas de iogurte natural, um copinho, 210 gramas da farinha de trigo e 10 gramas do fermento em pó. Tá. E aí, se caso, às vezes a pessoa tem medo do liquidificador, às vezes potência, pode colocar a farinha aos poucos e deixando bater. Tá? Sempre. Mas aqui a gente vai misturar, ó, tá? Sempre gruda um pouquinho. Pulsar também, para poder dar uns toques, tá? E aqui sempre vai grudar um pouquinho e aqui no final é só para misturar a farinha. Então eu não preciso deixar a farinha bater muito, né? Então se caso tiver um liquidificador que ele tem uma potência menor, o que acontece? O legal é sempre colocar a farinha aos poucos e depois colocar o fermento. Tá. Porque senão aí ia ficar batendo demais e acaba o efeito do fermento não funcionar legal depois. Isso, exato. Tá? E aqui é só misturar, ó. Tá? Fica uma massinha bem legal, tá? Bem fácil de fazer. A forma ali já tá untada, né? Sim. Aqui também eu posso fazer o quê? Eu posso colocar também aqui, na mistura do meu bolo, granola. Tá? Fica muito bom também. Tá? Aí fica o bolinho macio com a crocância da granola ou se quiser colocar outra fruta, tá? E aqui eu passei o quê? Margarina ou manteiga e untei com açúcar e canela. Tá? Ao invés de o pessoal colocar farinha, eu untei com açúcar e canela. Agora, se a pessoa não gosta de canela, sei lá, tem alergia, tem pessoas que têm alergia, eu posso fazer o quê? Untar com margarina e colocar apenas a farinha também, sem problema, ou só açúcar, sem problema, tá?
O que é legal, eu sempre uso batata batata não, eu. Banana. banana terra cozida. Deixa ela cozinhar um pouco, mas eu não encontrei. Então, eu faço com a nanica, eu faço com a prata, também dá. Mas o legal é fazer com a banana da terra, dar uma cozinhada nela, fica muito mais saboroso. Você deixa quanto tempo cozinhando a em banana? torno de 5 minutos, mais ou menos, bem rapidinho, tá? Quem não achar a banana da terra, pode ser que hoje outra. o Claudeci não achou? Não achei. Pode ser qualquer outra Pode, banana. tá? Aqui a gente vai abrir ela. A gente abre na hora para não ficar preto, né? Ó. E aqui, ó, o legal também é não cortar a fatia muito fina, Tati. Porque às vezes, como eu tenho que desenformar esse bolo depois ele é quente, né? Quente, lógico que se tiver um guardanapo ou uma luva, melhor, porque daí, como tem açúcar aqui, vai caramelizar um pouquinho. Então, a hora que eu tiro do forno, o legal é já virar ele para que ele saia tudo certinho. Sai mais fácil. Sim, sim. Porque às vezes uma banana ou outro, um pedaço, acaba ficando no fundo, mas aí você consegue remover ela porque ela tá quente ainda. Se você deixar esfriar, tem chance, tá? Então, vou cortar ela aqui ao meio do forno, e já tiro. dou ali uns 2 minutinhos e já desenformo. Tá? E aqui eu corto ela só ao meio, só, tá? Não corto mais. Porque é pra ela ficar um pouquinho mais grossinha, ela acaba ficando mais consistente também, tá? Que delícia! Você não coloca os pedaços não, ali na massa? Não, você deixa aí. Não, deixa aqui, tá? E aí também, de preferência, não pegar também uma banana muito madura, porque depois você vai ter dificuldade para tirar daqui também, tá? Agora essa aqui, ó, como tem uns pedacinhos ali, aí eu acabo cortando ela aqui ao meio novamente. Uma banana que esteja madura, mas não muito também, senão ela, no fundo ela carameliza demais. E quem encontrar, opte pela banana da terra. Isso. Aí você vai cozinhar uns 5 minutinhos só mais a ou banana menos. da terra. Tá? Ó, o Claudeci diz que fica ainda mais gostoso. Mais gostoso. Bolo, né? Ó, e aqui, ó, eu coloco a massa por cima. Aí se eu quiser colocar granola, ou quiser colocar outra coisa para ficar crocante, uma fruta, alguma coisa, nozes, tá? Mas aqui, né, sim, também. Mas aqui também já fica bacana, tá? Ó. Quanto tempo de forno, Claudeci? Mais ou menos? Em torno de 25 a 30 minutos. A 180 graus, 160, que é o forno que os fornos convencionais que a gente tem em casa, né? Que é mais ou menos essa temperatura. Agora, se for no forno elétrico, em torno de 160, 150 graus. Tá? Ó, essa receitinha dá uma forma desse tamanho aqui, que fica bacana, tá? E no máximo em meia hora a gente já vai sentir aquele cheirinho gostoso de bolo pronto no forno. Quando sai do forno, tá? O sabor dele, o sabor não, né? O cheiro, né? Pena que a TV não tem cheiro ainda, né? Fica e é legal muito se informar quente. Logo tirar do forno, isso, né? Quente. Pra não correr risco de quebrar, de soltar. É porque o que acontece? E a banana não grudar no forno. É, porque daí o açúcar carameliza e a banana gruda depois que esfria. Então é legal, tira ele do forno, ainda quente, se tiver um guardanapo, uma luva. Pra ajudar a tirar, tá? A gente já tem um pronto aqui, tá? Tchau. Deixa eu colocar esse no forno. Banana, né? Tá. Deixa eu colocar isso aqui. Eu tenho esse pronto, ó. Que aqui, ó, a pessoa às vezes de casa tá até estranhando, né? Tá, mas ele já desenformou pelo fato do quê? Se eu deixo ele aqui, eu cheguei aqui, ele tava quentinho e tudo, mas se eu deixo ele pra gente desenformar aqui, ao vivo, o que ia acontecer? Minha banana não ia sair tudo daqui. Porque ia esfriar, provavelmente ia quebrar. Exatamente. Então, sempre tira ele quente, que vai facilitar pra você depois o manuseio dele, tá? Aqui, eu vou polvilhar o açúcar, que foi o que a gente usou para usar na lateral, para untar a lateral da forminha, o fundo. Então eu tenho aqui açúcar refinado e canela. Fez a misturinha? Mesma misturinha que a gente utilizou para polvilhar, polvilhar na forma. Eu posso também polvilhar aqui em cima ou então o açúcar gelado. Aí a pessoa que escolhe. Com o açúcar gelado, o que vai acontecer? Ele vai permanecer mais vivo ali, não vai derreter o açúcar. Fica por mais tempo, Por mais tempo, isso. Tá? Ó. E aqui também, se não queira colocar açúcar, ele já tá ótimo assim, né? Mas às vezes o açuquinho aqui acaba dando a canela, né? Fica mais gostoso. Ai, gente, que delícia, hein? Tá? Essa hora, minha amiga, você tá em casa acompanhando o nosso programa, falou, Tati. Tirar isso aqui. Deve tá bom esse bolo, deve tá bom mesmo. Chazinho. E eu vou ter alegria agora de experimentar. Olha que maravilha. Vou cortar esse aqui, já tá. Por favor, chefe. Ó, esse aqui, ó, eu usei um açúcar que ele era mais branquinho do que... melhor pegar essa de serra, né? Acho que essa é bem melhor. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas o meu ficou muito clarinho. Então, depende muito do açúcar, tá? Ó.